Bom, a gente vai iniciar agora a questão 3. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida para a gente fazer a 3 e a 4 no mesmo vídeo. Então, questão 3. O módulo de Young, ou módulo de elasticidade, é uma grandeza proporcional à rigidez de um material quando este é submetido a uma tensão externa de tração ou compressão. Basicamente, é a razão entre a tensão aplicada e a deformação sofrida pelo corpo, quando o comportamento é linear, como mostra a equação, em que Eζ é o módulo de elasticidade, tensão aplicada, e esse símbolo chama épsilon, é a deformação elástica longitudinal do corpo de prova. Uma barra de alumínio com 125 milímetros de comprimento, então, deixa eu ir anotando. Então, comprimento 125 milímetros, que possui uma seção transversal quadrada com 16, milímetro de aresta. Então, o lado é 16,5 milímetro. É tracionada com uma carga de 66.700 newton. Então, uma carga de 66.700 newton. Voltando. Apresentando um alongamento de 0,43 milímetros. Então, a deformação é de 0,43 milímetros. Com esses dados, calcule o módulo de elasticidade do alumínio. Então, nós vamos começar aqui agora. Primeiro, a gente tem que lembrar que a fórmula do módulo de elasticidade é igual a tensão dividido pela deformação, certo? Primeira coisa, nós vamos calcular a área. Então, a gente sabe que ele é uma seção quadrada, então, 16,5 vezes 16,5. Isso vai dar, tá em milímetros, né? Isso vai dar 272,25 milímetro quadrado. Transformando para metro, é a mesma coisa que 27,2 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, certo? Então, calculamos a nossa área. Agora, a gente tem que calcular a deformação. Formulinha da deformação, não, da tensão, perdão. Formulinha da tensão é a carga dividido pela área. A gente sabe que a nossa carga, ela é de 66.700. Então, 66.700 dividido, lembra que aqui eu uso em Pascal. Pascal é por metro. Aqui nesse caso vai ser Newton por metro, não vai ser o quilonewton, né? Então, a gente precisa usar o que a gente converteu aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Então, dividido por 27,2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai dar 245,22 megapascal. Ou, se não converter, vai dar 222.588 pascal. Certo? Convertendo, então, para megapascal, 245,22. Agora, a gente tem a deformação, a tensão, a gente precisa calcular a deformação. Então, a deformação vai ser igual a deformação da nossa peça dividido pelo comprimento inicial da nossa peça. Então, ele deformou 0,43 milímetros
e o tamanho, o comprimento inicial dele é de 125 milímetros. Então, dividido por 125. Isso vai ser igual a 0,00344. Não tem unidade de medida porque essa deformação, ela é adimensional, certo? Então, já temos os resultados, é só a gente calcular agora o nosso módulo de elasticidade. A gente vai usar agora em megapascal, então, 245,22, que é a tensão que a gente achou, dividido pela deformação, 0,00344. Isso vai dar, então, 71.284,88. Isso saiu em megapascal, certo? Se a gente olhar aqui, ó, no nosso exercício, ó, todos são 7,5, então a gente precisa converter. Então, se a gente converter para gigapascal, ele vai dar 71,28 gigapascal. O meu não bateu exatamente com o 70,5 aqui do exercício. Então, de repente, se vocês acharem algum erro nas minhas contas, depois vocês me falem, tá? Mas aí, como todos são de 70,5, a gente transformando para giga foi o que a gente chegou mais perto. Então, a resposta correta é a letra D, 70,5 gigapascal, certo? Eu já vou aproveitar e vou emendar pra gente fazer a questão 3, a questão 4, perdão. Vamos usar o mesmo vídeo, pra não ficar tantos vídeos assim. Deixa eu já marcar aqui. Então, vamos aqui. Questão 4. A ação de cargas transversais num corpo provoca o aparecimento de forças internas na seção transversal, denominadas esforço cortante. A tensão de cisalhamento, aqui é o símbolo, ó, da tensão de cisalhamento, é obtida através da razão entre a força cortante F e a área de seção transversal, a área de corte, A, como segue. E aí, aqui, ele dá pra gente, então, a formulinha da tensão cisalhante, onde N representa a quantidade de áreas cisalhadas com a aplicação da força F. Dizemos que um rebite está sujeito ao corte simples quando este une duas chapas nas quais são aplicadas cargas de tração F, que provocam o aparecimento de tensões numa seção de rebite. Outra situação comum ocorre quando o rebite é usado para conectar 3 chapas e poderá ser cortado em 2 planos, como mostra a figura abaixo. Neste caso, o rebite está sujeito a corte duplo. Então, aqui tem o desenho com corte simples e com o corte duplo. Depois ele pede, qual o diâmetro de um pino que possa unir com segurança 3 chapas, como no esquema abaixo? O material do pino tem como tensão limite de escoamento ao cisalhamento 800 MPa, e ele já deu que o coeficiente de segurança para a gente usar como 3, certo? Então, a gente vai começar analisando. Ele deu a primeira informação que ele passou para nós é que a tensão cisalhante é força N vezes A, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a tensão admissível. Tensão admissível é a tensão cisalhante dividido pelo coeficiente de segurança, certo? Nesse caso, no exercício, ó, vamos voltar aqui. Ele já deu para nós que a tensão limite de escoamento ao cisalhamento é de 800 MPa. Então, a gente vai colocar aqui 800, e ele deu no exercício que o coeficiente de segurança é 3. Então, dividido por 3. Isso vai dar 266,67 megapascal,
certo? Que foi a unidade de medida que a nossa tensão veio. Depois disso, a gente vai precisar calcular, então, a nossa área. Então, aqui, nós vamos inverter. Eu vou passar a área no lugar da tensão e vou descer a tensão. Então, ó, a área vai ficar força dividido pela tensão vezes N, certo? Porque o que ele tá me pedindo é diâmetro. Diâmetro tá relacionado com área. As outras informações eu já tenho. Então, nós vamos calcular agora. F, vamos voltar aqui. F, ele mostra aqui, ó, que vale 40.000 newtons, certo? Então, vamos voltar aqui. 40.000. Dividido a nossa tensão, a gente vai usar a admissível, então, 266,67, vezes N. N, falou até aqui no enunciado, é a quantidade de áreas cisalhadas. Então, ó, vamos ver aqui, ó, o nosso rebite, ele passa por 3 chapas. Então, ele vai cortar aqui e ele vai cortar aqui, certo? Então, ele vai cortar 2 vezes. São 3 chapas, então, ele corta primeiro essa, depois ele vai cortar aqui, certo? Então, vão ser 2. Então, vezes 2. Isso aqui vai dar 0,1, 2, 3, 4, 75, e eu já tiro em metros, certo? Só que ele pediu pra gente o diâmetro. Então, vamos calcular o diâmetro. Como é um pino, e como ele tá pedindo diâmetro, então é uma seção circular. Então, a área da seção circular é π vezes raio ao quadrado, certo? A área eu tenho, o π eu tenho. Então, nós vamos transformar essa equação. Eu vou inverter, vou passar, eu quero isolar o R, né? Então, eu vou passar o π, estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar R ao quadrado igual a A dividido por π. Só que eu não quero R ao quadrado, eu quero R. Então, R, quando tá elevado ao quadrado, eu passo como raiz quadrada. Então, é a raiz de A dividido por π, certo? Então, vamos passar aqui para baixo. Quanto deu a nossa área? 0, dividido por π, dá 0,0049 metros. Transformando para milímetro, dá 4,9 milímetros. Só que isso é raio. No exercício, ele pede para nós... Opa, cortou. No exercício, ele pede para nós o diâmetro. Então, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, 2 vezes 4,9 dá 9,8 milímetros. Então, se a gente voltar aqui, ó, 9,8 milímetros. Certo, pessoal? Então, a nossa aula atividade finalizou agora. Eu vou deixar mais um vídeo, vou enviar para vocês com outro exercício, parecido com o exercício 1, só que ele é um pouquinho mais complicado, para ajudar vocês nos estudos, tá bom? Qualquer coisa, eu tô à disposição.